Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um resumo da porção desta semana, Parashá Mishpatim, que significa julgamentos. A porção da Torá da semana passada, intitulada como Yetro, explicou que exatamente 7 semanas após o êxodo do Egito, ou seja, 49 dias após a grande Páscoa, Moisés reuniu os israelitas aos pés do Monte Sinai para fazer um pacto com o Senhor. Em uma exibição dramática de trovão, raio, fumaça e fogo, o Senhor desceu sobre a montanha e recitou os 10 mandamentos ao povo. Ao ouvir os requisitos categóricos da lei, no entanto, o povo recuou de medo e implorou a Moisés para ser seu mediador diante de Deus. O povo então ficou longe enquanto Moisés sozinho se aproximou da escuridão para receber as várias leis e regras do Senhor. A porção desta semana da Torá começa com Moisés no meio-dia da escuridão do Sinai, recebendo instruções adicionais sobre a lei civil para o povo israelita. Começa com o Senhor dizendo a Moisés, em Êxodo 21, versículo 1: Agora, estes são os julgamentos, ou seja, os mishpatim, que você deve definir diante deles. Um conhecido midrash judeu diz que o Senhor inicialmente ofereceu a Torá a cada uma das 70 nações, mas nenhuma a aceitou sem primeiro perguntar do que se tratava. Depois de ouvir os vários mandamentos, cada nação tinha uma desculpa ou outra para não aceitá-la. Por exemplo, Deus ofereceu a Torá aos ismaelitas, mas eles recusaram a oferta por causa da proibição de roubo, visto que suas práticas comerciais exigiam isso. Deus finalmente voltou-se para a nação de Israel, que disse: Kol asher dabar Adonai naaseh. Tudo o que o Senhor disser faremos. Observe algo notável aqui. Ao contrário das outras nações, Israel escolheu a Torá antes de conhecer o seu conteúdo. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 8. Na verdade, mesmo Moisés, depois, ele explicou a extensão das exigências da Torá a todo Israel e disse: Kol asher dabar Adonai naaseh venishma. Tudo o que o Senhor disse que faremos, obedeceremos. O coração do judeu diz inquestionavelmente sim ao Senhor, como uma criança que confia no seu pai. A palavra mishpatim significa regras ou ordenanças e é derivada da palavra hebraica shapat, que significa julgar. Parashá Mishpatim é às vezes chamado de Sefer HaBrit, o livro da aliança, pois contém mais de 11,5% de todas as mitzvot, ou seja, dos mandamentos encontrados em toda a Torá. Esses mishpatim incluem uma ampla gama de leis civis, leis criminais, leis rituais, leis financeiras e leis de família. Essas leis civis são às vezes chamadas de estar em Adam lehavero, ou seja, entre o homem e seu semelhante. Por exemplo, a escravidão era socialmente tolerada, mas devia ser praticada de maneira humana e ordenada. Se um homem judeu foi vendido como escravo, como restituição por um roubo, ele deve ser libertado após não mais do que 6 anos de escravidão. Se ele se casasse durante sua servidão, seu mestre era obrigado a sustentar sua esposa e filhos. Por outro lado, se o senhor desse ao escravo uma esposa durante sua servidão, ela e os filhos permaneciam com o senhor depois que ele fosse libertado.
a menos que o homem decidisse ficar com eles, caso em que faria uma declaração solene antes de de um tribunal, e ter a sua orelha furada com um furador para indicar que ele agora faz parte do clã do mestre. Se uma menina judia, por exemplo, fosse vendida como escrava por seu pai, ela não seria automaticamente libertada após 6 anos de servidão, mas deveria ser redimida de seu mestre. Os sábios afirmam que um homem poderia vender sua filha até que ela atingisse 12 anos de idade, mas apenas se fosse para seu benefício, ou seja, com a intenção de se casar com seu mestre ou filho do mestre. Se ela desagradou seu mestre, ela não poderia ser revendida a um estrangeiro, mas deveria ser redimida, ou seja, comprada de volta por seus próprios parentes. Se ela fosse casada com o mestre ou seu filho, então ela deveria ser tratada como uma mulher judia nascida livre, com todos os mesmos direitos inerentes a esse papel na sociedade judaica. É interessante que nós podemos entender que essa lei aponta para a noiva de Yeshua. Nós éramos escravos, mas a nossa intenção no futuro seria sim casar com o filho do rei. E nós sabemos que o nosso futuro nas mãos do nosso mestre seria garantida. Por exemplo, se um mestre também atacasse e matasse seu escravo não judeu, ele seria punido pelo barulho da aposta. No entanto, se o escravo morresse vários dias após o espancamento, ele não era considerado responsável, pois presume-se que ele não pretendia realmente matar o escravo. Se o escravo fosse permanentemente ferido pelo espancamento, entretanto, ele seria libertado. Algumas leis impõem pena de morte. Isso incluía assassinato premeditado, amaldiçoar os pais, sequestro, prática de feitiçaria, praticar bestialidade e oferecer sacrifícios a ídolos. De acordo com vários sábios judeus, a famosa declaração Ain Tahat Ain, Shen Tahat Shem, ou seja, olho por olho, dente por dente. Na verdade, se refere à administração de justiça equitativa em reparação de danos e não punição corporal. Outras leis e decretos dizem respeito a casos de lesão corporais, tratamentos de estrangeiros, viúvas e órfãos, leis sobre empréstimos que devem ser sem juros entre os próprios judeus e vários outros assuntos, incluindo a dedicação do primogênito, que é o Berroni. E era a dedicação do primogênito ao Senhor, a proibição de dar falso testemunho em tribunais, a restrição do consumo de carne de animal dilacerada por feras do campo, a lei do Shemitah, que é a lei do 7º ano, durante o qual a terra deveria ficar em repouso, a completa abstenção de trabalhar no Shabat, os 3 festivais de peregrinação, que nós chamamos de Shelosh Regalim, que é o Pessah, o Shavuot e a festa de Sukkot, a proibição de ferver um cabrito no leite da mãe, da qual todos os tipos de restrições foram derivados nas formulações rabínicas posteriores da Kashrut e assim por diante. Depois de cumprir essas várias mitzvot, ou seja, esses vários mandamentos, o Senhor prometeu a Moisés que seu anjo, ou seja, o Malach Adonai, guardaria e protegeria os israelitas até que chegassem à terra de Canaã, mas com a condição de que o povo obedecesse a sua voz. Este anjo expulsaria os inimigos de Israel e asseguraria sua vitória na terra prometida. Como crentes messiânicos, sustentamos que Malach Adonai não era outro senão Yeshua, o Mashiach, em seu estado pré-encarnado. Como mediador da aliança, Moisés, em seguida, relatou aos israelitas
todas as palavras do Senhor e todos os Mispatim. E o povo respondeu em uníssono: Kol hadevarim asher dabar Adonai nascer. Faremos todas as palavras que o Senhor disser. Ele então escreveu as palavras da aliança, que é o Sefer HaBrit. Construiu um altar no sopé do Monte Sinai com 12 colunas, uma para cada uma das tribos de Israel, e ordenou que fossem feitos sacrifícios ao Senhor. Ele então tirou o sangue sacrificial das ofertas, jogou a metade sobre o altar e leu a aliança para o povo. O povo ratificou o pacto com as palavras Kol asher dabar Adonai nascer venishma, ou seja, tudo o que o Senhor disser faremos e obedeceremos. Ao ouvir a sua ratificação, Moisés pegou a outra metade do sangue sacrificial e jogou sobre o povo, dizendo: Em seguida, Moisés, Arão e seus filhos Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao Monte Sinai para comer uma refeição de afirmação da aliança entre a Kral, ou seja, o povo de Israel, e o Senhor. Foi lá que os anciãos viram a incrível glória de Elohei Israel, o Deus de Israel, sob cujos pés havia um pavimento de safiras, como o próprio céu para a clareza. Depois de retornar da montanha com os anciãos, o Senhor ordenou a Moisés que voltasse para receber as Luchot Ha'even, ou seja, as pedras de pedra, inscritas com os 10 mandamentos, seguido por Josué, que permaneceu lá embaixo. Moisés subiu novamente a montanha, que ainda estava coberta por uma nuvem brilhante de fogo. No 7º dia ali, ele ouviu a voz do Senhor, chamando-o do meio da nuvem de glória. E então entrou na presença do Senhor. Ele permaneceu na montanha por um total de 40 dias e 40 noites, enquanto os israelitas esperavam por ele no acampamento lá embaixo. Baruch Hashem. Nós ficamos felizes porque nós sabemos que as leis do Senhor, elas vieram para melhorar a nossa vida. E é tão interessante que no pensamento judaico rabínico existe, na verdade, 2 Torá. A Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita, ela se refere aos 5 livros de Moisés, que geralmente assumindo a forma de um Sefer Torá, ou seja, um rolo da Torá, ou também chamado de Humash, que era a forma de livro dos primeiros 5 livros, que Moisés escreveu. Mas também a Torá oral, ela se refere à tradição que era levado o conhecimento das leis boca a boca, para que todos pudessem aprender algo. A ideia é que Deus primeiro falou palavras a Moisés, e então Moisés respondeu. Ou seja, antes da própria escrita das palavras de Deus, havia esse diálogo. E assim, na tradição rabínica, a Torá oral ela é considerada mais vital do que a Torá escrita. Os rabinos afirmam que a Torá oral também foi recebida por Moisés no Monte Sinai e carrega tanta autoridade quanto a Torá escrita. Mas, no entanto, essa Torá foi transmitida através dos séculos oralmente, em vez de por escrito. Eventualmente, esse material oral foi escrito começando por volta do ano 200 depois de Cristo e culminando na Torá oral escrita chamada Talmud, que é um aprendizado que consiste na Mishnah, ou seja, Mishnah significa repetição, e o seu comentário também chamado de Gemará, que significa estudos. É interessante que nós podemos entender que a Torá, ela foi escrita para o nosso entendimento e conhecimento, e ela foi falada de pessoa para pessoa para que ela pudesse ser memorizada em nossos corações. É interessante também que a Torá, ela deriva das discussões da Mishmá. O Talmud também é tradicionalmente chamado de Shas,
ou seja, um acrônimo para Shisha Sedarim, ou seja, as 6 ordens que estão na Mishmá. E existem 2 versões do Talmud. O Talmud de Jerusalém, que foi compilado por volta de 350 depois de Cristo, e o Talmud babilônico, que é chamado de Bavli, que é uma versão mais frequentemente usada, que foi compilada por volta de 500 depois de Cristo. Dentro da Mishmá, há 2 tipos diferentes da literatura. O primeiro é conhecido como halahá, ou literatura jurídica. A literatura halakhica interpreta a Torá escrita e busca evidências para estabelecer leis judiciais, civis e religiosas, que consistem em códigos de comportamento e práticas e procedimentos religiosos. Por exemplo, as leis de casamento, divórcio, a ética de fazer caridade. E o segundo tipo de literatura é conhecido como Agadá, e é todo o material contido no Talmud que não é a halahá. Consiste nas palavras ou declarações sábias dos sábios. A Agadá inclui histórias, parábolas, declarações teológicas ou éticas e homilias. Observe que dentro do próprio Talmud, tanto a Agadá quanto a halahá podem ser encontradas misturadas, frequentemente com a Agadá usada para ensinar um princípio baseado em um texto halakhico. Então, queridos, eu quero deixar para você essa mensagem, porque as leis de Deus, elas foram nos dadas para qualificar o nosso coração, para que nós possamos estar preparados para viver o reino de Deus. E quando nós vivemos o reino de Deus, nós temos que observar suas leis, seus mandamentos, seus princípios. E a lei de Deus, ela é boa. E assim como nós sabemos que toda a lei, ela foi dada a Moisés, foi passada pela boca dos profetas, mas também ela foi falada através da própria Torá, que é Yeshua HaMashiach. Ele é a própria lei de Deus, escrita em nosso coração. Por meio dele, nós podemos conhecer as verdades da palavra de Deus. Ele traz a revelação, o conhecimento de Deus através dos seus ensinamentos. E é por isso que ele mesmo disse: ide e fazei discípulo. E por quê? Porque ele quer que cada um de nós fale, que nós possamos contar todas as palavras escritas que estão no nosso coração, falar dessas grandezas de Deus para outras pessoas, para que elas também possam receber essa Torá, a Torá viva, Yeshua, que deu a sua vida por nós, para que nós possamos estar cada dia mais próximos do nosso eterno Deus. Por isso fica aí essa mensagem. Não despreze as leis de Deus, não veja as leis de Deus como algo pesado, como algo difícil, mas veja as leis de Deus como ensinamento, como palavras amorosas, de instrução para como nós devemos comportar nesse mundo, viver nesse mundo de pecado, porque no mundo de pecado nós precisamos de lei, mas na eternidade nós não vamos precisar da lei, porque a própria lei estará viva dentro de nós. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te traga o entendimento e que você compartilhe essa palavra, que você possa falar do amor de Deus, falar dos ensinamentos de Deus, falar da Torá, das bondades que Deus revela através da sua palavra e que você possa vivê-las cada dia, que seu coração possa se encher de amor pela palavra viva, e que você possa cada dia mais se aproximar do nosso Deus e receber dele tudo aquilo que o seu coração precisa, porque com certeza, na obediência, Deus estabelece as nossas vitórias, a nossa bênção, para que sejamos prósperos e bem-sucedidos em todo o nosso caminhar. Então, Mishpatim, juízos, julgamentos, ouça os ensinamentos de Deus, coloque-os em prática e com certeza você será feliz e bem-sucedido em todo o seu caminhar. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e tenha misericórdia de você, e que Ele te dê a paz. Amém? Shabbat Shalom para você e para toda a sua casa, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.